Você teve que criar um comportamento para lidar com aquela situação, seja de fuga, de enfrentamento, de congelamento. Talvez você fugiu, talvez você enfrentou e deu ruim, talvez as pessoas não foram nada legais com você. E essa forma que você usou para lidar naquela situação é a forma que o teu cérebro está consultando hoje para lidar com todas as outras situações que estão por vir. Então você tem uma referência, uma memória, ela se torna uma referência que o teu cérebro consulta o tempo todo para fazer a tua vida acontecer aqui no presente. Hoje você é uma pessoa que tem capacidades de você trabalhar, de fazer um treino, de fazer dinheiro, de fazer a tua vida acontecer, de cuidar da tua família. Eu olho para você e eu consigo enxergar. Você tem saúde, você tem tudo que você precisa para você fazer isso acontecer, só que você não dá conta de fazer. Por qual motivo? Rafael Barreiros, Professor, neurocientista e psicoterapeuta. o criador do método RB7 de regressão e atualização de memórias. Atuando hoje em mais de 24 países. E aí você fica pensando, você fica imaginando como a vida poderia ser diferente, mas a vida nunca é diferente, porque as tuas referências é que determinam como você age aqui nesse mundo. É por esse motivo que é muito importante você se tornar um mestre no entendimento de como as memórias funcionam. Porque quanto mais você entende do mecanismo, mais você entende da flexibilidade que o cérebro tem, mas você consegue transformar a tua vida. É algo bizarramente simples e ao mesmo tempo surreal. Buenos dias, inconformados. Bora nessa. Bom, hoje nós vamos nos aprofundar sobre memórias. Nós somos puramente memórias se a gente para pensar e analisar a evolução do nosso sistema nervoso desde a gestação até os dias atuais. Nós somos pura memória, tudo aquilo que nós entendemos sobre o mundo, sobre nós mesmos, a forma que nosso sistema nervoso funciona, é tudo porque nós temos referências e temos memórias dentro de nós. E por que você entender disso, assim, você ficar mestre no entendimento de memórias pode mudar a tua vida. Porque as tuas memórias, muito contrário do que se pensava lá atrás, elas não são, coisas rígidas, mas elas são flexíveis. Elas são vulneráveis à atualização. Então você consegue mudar a forma que as suas memórias enxergam e percebem as coisas. Você consegue mudar a emoção, você consegue mudar o sentimento, a percepção de uma memória, e isso muda completamente a sua vida. E isso, se você parar para analisar o meu trabalho, aquilo que a gente faz dentro do Instituto Rafael Barreiros, tudo gira em torno da atualização de memórias. Nós fazemos regressão e atualização de memórias nas pessoas, não é à toa. É porque dentro desse entendimento nós temos o ouro da mudança de comportamento, da mudança de hábitos, da mudança de sentimentos, da mudança de transtornos que as pessoas carregam por anos, porque esses transtornos são nutridos por memórias. Porque os comportamentos indesejáveis são nutridos por memórias. Porque seja lá qual for o hábito, para você construir um hábito, você precisa de repetição, você precisa de experiência, você precisa de memórias. Então, se você se aprofunda cada vez mais no entendimento de como as memórias funcionam, como quais os tipos de memórias que nós temos, você vai tendo um maior autoconhecimento e isso vai favorecendo a tua jornada aqui nessa terra. Então, se isso te interessa, eu vou pedir para todo mundo que está agora no YouTube deixar já o like aqui nesse vídeo. Eu tenho que pedir isso para esse vídeo chegar para mais pessoas. Então, ó, se inscrevam todos no canal. Garanta que a sua inscrição tá feitinha aqui no YouTube também. Fechou? Então vamos nos aprofundar. Eu vou pedir para sempre que você tiver algo assim que foi um baita de um insight, quando eu falar algo que conectou muito, você vai mandar um cérebrozinho e um foguinho. Isso quer dizer que o teu cérebro está fritando aí, que você está absorvendo, que você está entusiasmado com o que você está aprendendo. Então, tá combinado? Quando você sentir que teve um insight massa, que você pegou algo massa, que caiu uma ficha, você manda um cérebro e um foguinho. Fechou? Gente, memórias, quando a gente pensa no, no nosso funcionamento básico, a memória, ela serve para sobreviver e para você buscar aquilo que é positivo para você. Então você sempre tem que, eh, analisar o estudo do cérebro por uma ótica mais antiga, porque hoje nós estamos em tempos modernos. Hoje nós desfrutamos realmente de um conforto, de algo que os nossos ancestrais, né, o pessoal que morava lá na savana africana,
né, eles não tinham os recursos que nós temos hoje, a facilidade que nós temos hoje de lidar com as coisas, de pedir um iFood que seja, ou de trocar uma ideia pela internet, imagina, isso é algo muito recente. E quando você olha lá para a selva mesmo, quando nós, tínhamos que nos proteger, nos defender, faz todo sentido a memória, ela ser utilizada, para o nosso desenvolvimento, para nós irmos nos tornando em cada etapa da vida, por exemplo, a criança, ela tem que ter até uma consolidação de memórias, mais rápida que o adulto, porque ela está numa fase de aprendizado muito acelerado, ela precisa de um desenvolvimento muito rápido para ela deixar de ser dependente, ela precisa se desenvolver de forma rápida. Então a memória sim, ela vai fazer essa construção do que nós vamos nos tornando com o passar da vida, só que a raiz base, o básico da memória é a sobrevivência, justamente porque nós olhamos por uma perspectiva de estou na selva, eu preciso entender aquilo que é perigoso. Eu preciso entender que dentro daquela caverna tem algo perigoso e lá a gente não pode dormir nessa caverna. Lá tem um bicho que eu não sei dar nem o nome, mas lá tem um bicho que eu sei que ele arranca o braço das pessoas que vão lá, não rola a gente dormir lá, é bom eu saber então desse bicho, desse monstro. E, por outro lado, a memória tem o seu aspecto positivo, que é eu entender também aonde tem uma árvore boa, que dá um fruto bom, aonde eu posso caçar, onde fica mais fácil de eu caçar, onde eu consigo buscar água. A memória, então, ela sempre vai ter o aspecto, de proteção, de segurança e vai ter o aspecto também de buscar conforto e também, algo para minha alimentação, para minha nutrição. Ok, esse é o aspecto básico do negócio. E o teu cérebro ele funciona assim até hoje. Até hoje, então, você está pensando de uma forma primitiva, só que você está num lugar super moderno, né? Digamos assim. Então, a pergunta que eu faço hoje é: as suas memórias, elas estão mais na sobrevivência, no sentido de evitar lugares que tem um bicho que pode arrancar teu braço, ou tuas memórias, elas estão mais buscando um prazer? Elas estão buscando algo positivo. O que que vocês acham? Como vocês estão funcionando mais? Respondem aí pra mim. Manda aí. O que que você acha de ti, Dom? Você para pra pensar. É que hoje você já atualizou bastante memória, né? É, e continuo atualizando, né. Todos os dias eu já consegui aderir à auto-hipnose todos os dias, Uhum. né, tá mudando bastante coisa já, mas assim, em certos momentos, na maioria deles, eu noto que o meu cérebro, ele está em mais ou menos em equilíbrio, sabe. Em certos momentos eu sinto que tô vendo o bicho que vai arrancar meu braço, e em outros não. Né. Então eu tô indo no meio a meio, por isso que daí é tão legal que eu e a Ana a gente conversa bastante, a minha esposa, que a gente fala: "Daqui a pouco a gente vai ultrapassar a barreira, e daí vai ser só positivo, assim, né, na maioria, né". E a gente sempre vai arranjando bagulho, mas É uma expectativa até interessante pensar nisso, porque geralmente as pessoas me perguntam, tá, e se a gente for se atualizando, um exemplo, a gente for mudando a forma que a gente enxerga as nossas memórias, será que tem um momento que a gente não tem que atualizar mais nenhuma memória? Será que tem um momento que eu vou entender certinho aonde é a caverna que realmente tem um bicho que pode arrancar meu braço? Nesse momento, agradeça de você você ter uma memória de realmente porque pensa, se é realidade, se lá naquela caverna tem um perigo de alguém arrancar teu braço, é melhor você evitar, não é? Só que como você vive num tempo moderno, você tá achando que esse bicho que vai arrancar o braço tá em vários lugares e esse bicho não existe. E aí que mora um grande problema. Então, será que existe um momento em que na sua vida você consegue fazer a atualização de memórias, que é o que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje, e você se libertar de todas essas memórias e todas essas ilusões? É mais uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que chega um momento que talvez a gente fica livre de ter que atualizar nossas memórias, de ter que olhar de mudar o passado, a forma que eu enxergava algumas situações? É mais uma pergunta que eu faço. Como que foi aí, Dom? Que a galera respondeu? ela escreveu, ó: "Sobrevivência É. predominante. Em algumas vezes, ficar mais feliz". Agora todo mundo começou. A Maria José.
Eu estou atualizando todos os dias. Ontem de manhã, por exemplo, me veio uma que jamais imaginei, foi incrível. A Lucimara perdeu a pergunta, Rafa. Minha filha estava falando aqui. Tudo certo. Bom, mas então eu vou retomar aqui. A ideia é você, pensar nesse funcionamento básico e pensar se você acredita que você está mais numa sobrevivência ou você está buscando, desfrutar mais, aqui dessa terra, né, você está buscando mais recursos. Tudo depende da história que você carrega, para você ver como você está funcionando, depende da história que você carrega. E o que que é interessante então? Quando você está na barriga da tua mãe, ali você já está tendo percepções em relação a sentimentos que tua mãe está tendo. A tua mãe, ela tá vivendo experiências e a mulher é inevitável que essa mulher ela vai sentir medo durante a gestação, pode se sentir confusa, ela pode se sentir negligenciada, ela pode se sentir abandonada. E essa criança, ela já começa a moldar o sistema nervoso dela a partir das emoções da mãe. E aí você chega e você nasce. Quando você nasce, a primeira experiência da tua vida, é ali, você saindo da tua mãe, é o parto. Ou você veio de parto natural, ou você veio por uma cesariana. Você percebe que essa experiência, ela também já vai moldar a pessoa que você está sendo hoje. Se você teve bons enfermeiros, se você não teve, essas experiências todas, elas vão moldando quem você está sendo hoje. É muito importante que você entenda isso. Eu lembro agora, recentemente, quando minha filha nasceu, faz 3 meses, e tinha o garotinho que estava ali na incubadora, né, ele não estava na UTI, mas ele estava na incubadora sozinho, e aí eu chegava perto dele, assim, pra dar uma conversadinha, sabe, porque não tinha ninguém ali do lado dele. E aquela criança, ela tá tendo as experiências dela sendo moldada naquele momento. E no dia, até a enfermeira perguntou o que eu fazia e tudo mais, eu contei um pouco mais pra ela, e eu expliquei para ela que naquele momento aquela criança, ela estava tendo uma experiência, a experiência estava moldando o cérebro dela. Aí a mulher ficou assim: "Meu Deus, eu tenho que ficar mais perto dele também". Ela começou a dar mais atenção por conta desse conhecimento. Então, se de fato a minha filha estava tendo um tipo de experiência, porque eu estava ali com ela o tempo todo, eu estava do lado dela, já não é culpa dos pais, obviamente pode ter acontecido algo durante o parto, o garotinho teve que ficar separado, só que ele estava totalmente sozinho, só que não tem o que fazer, são experiências. E essas experiências vão mudando o sistema nervoso. E você vai para a tua vida, você sai do hospital, aí depende da família que você tem, mas as experiências, elas vão te moldando. É isso que você precisa entender. E o que que é interessante, que não é só sobre o que o Rafael Barreiros fala, sobre atualização de memórias, sobre você conseguir mudar uma memória. Não, isso é científico. Inclusive, depois, para quem faz parte do Inconformadamente, na terça-feira, eu vou subir para vocês os artigos científicos na nossa plataforma, tá bom? Para você ficar ainda mais por dentro aí da ciência. Mas os artigos vêm mostrando e não tem nada a ver. Esses artigos, eles não estão falando de hipnose, eles não estão falando de regressão. Eles estão falando sobre memórias. E as nossas memórias, elas têm a capacidade e a flexibilidade de mudança. Então, a partir do momento que você acessa uma lembrança, que você revive algo dentro da tua cabeça, você abriu aquilo. E aquilo vai ficar mais forte, ou você pode até dar um novo significado e aquilo mudar dentro de ti. Olha que curioso, você então, se você fechar os teus olhos nesse momento, e você, sei lá, lembrar de uma memória que você tem 15 anos, e você entra nessa memória, sem ter habilidade para fazer isso, mas se você só revive uma memória ruim dos 15 anos de idade, você acabou de fortalecer aquele problema dentro de você. O que que isso vai resultar? Tá, mas o que pode acontecer? O que pode acontecer é que você vai ter o teu comportamento sendo reforçado aqui no presente. O comportamento que você teve que usar para sobreviver naquele dia dos 15 anos, para lidar com aquela situação difícil, talvez você fugiu, talvez você enfrentou e deu ruim, talvez, enfim, talvez as pessoas não foram nada legais com você. Você teve que criar um comportamento para lidar com aquela situação, seja de fuga, de enfrentamento, de congelamento. Você teve, teu sistema nervoso teve que lidar com aquela situação de alguma forma. E essa forma que você usou para lidar naquela situação é a forma que o teu cérebro está consultando hoje para lidar com todas as outras situações que estão por vir. Então você tem uma referência, uma memória, ela se torna uma referência que o teu cérebro consulta o tempo todo para fazer a tua vida acontecer aqui no presente.
E aí pensa que péssimo se você tem memórias dentro de você que elas não combinam com a vida que você tem hoje. Hoje você é uma pessoa que você já é adulto, você tem capacidades tranquila de você trabalhar, de fazer um treino, de fazer dinheiro, de fazer a tua vida acontecer, de cuidar da tua família. Eu olho para você e eu consigo enxergar. Você tem saúde, você tem tudo que você precisa para você fazer isso acontecer, só que você não dá conta de fazer. Por qual motivo? Porque o teu cérebro sempre busca essas referências no passado e é essas referências que fazem o teu comportamento acontecer aqui no presente. E aí você percebe que você entra numa briga interna de a minha cabeça aqui no presente, meu Deus, eu queria fazer tantas coisas, mas aí as tuas ações elas não conseguem ser diferentes. Por qual motivo? Porque o cérebro está buscando essas referências do passado para o comportamento acontecer. E aí você fica pensando, você fica imaginando como a vida poderia ser diferente, mas a vida nunca é diferente, porque quem consulta o teu comportamento não consulta a tua imaginação, não consulta as tuas intenções, o teu comportamento consulta as tuas referências passadas. As tuas referências é que determinam como você age aqui nesse mundo. É por esse motivo que é muito importante você se tornar um mestre no entendimento de como as memórias funcionam. Porque quanto mais você entende do mecanismo, mais você entende da flexibilidade que o cérebro tem, mas você consegue transformar a tua vida. É algo bizarramente simples e ao mesmo tempo surreal. Fazendo sentido? Muito sentido. Muito sentido. Ó, a Verônica respondeu aqui a pergunta. Acho que o meu modo é de sobrevivência em guerra e às vezes anestesia e fuga. É bem equilibrado. Ok. Aí a Ju, Rafa, durante a gestação, minha mãe me contou que passava muitas conturbações, que tinha crise de tremor muito forte. Eu nasci e tinha tremor até quando estava tudo tranquilo e nada acontecendo. Até a fase adulta, ela ficou assim. Aí demorou até melhorar isso. De melhorar, mas, ficou 100%, Ju? É interessante. Bom, isso vem desde muito cedo, né? Então, é curioso, ô Ju, assim, quando, um exemplo, isso passou. Ainda não passou, tá? Ainda não passou? Ainda não foi. Ainda não passou. Então, é porque poderia ter passado. Quando a gente pensa que o nosso cérebro, ele está funcionando de forma ativa no mundo, as memórias, se elas não são flexíveis, as memórias elas são atualizadas todos os dias, o tempo todo, a gente querendo ou não. Então, como que as memórias são atualizadas? Por exemplo, você tem essa experiência lá com 15 anos, uma experiência com 15 anos na escola que foi ruim. Você teve que fugir da escola naquele dia, porque você estava com muita vergonha. Todas as vezes que o teu cérebro busca essa referência para ele se comportar quando ele tá para falar em público e ele quer fugir, todas as vezes que você foge, você fortalece a memória se atualiza, a referência fica mais forte. Olha só que interessante isso. Então, eu tenho uma experiência com 15 anos, que ela é referência para minha vida, vamos supor que você tenha, sei lá, 40 anos. Eu tenho 40 anos. Ainda assim, o meu cérebro busca essa referência lá dos 15. Não só dos 15, mas de outras memórias também. E eu vou falar em público, eu fujo. Quando eu fujo, eu atualizei a memória, deixei aquela referência mais intensa, mais forte, e eu coloquei novos elementos. Então, vamos supor que daí eu cheguei para falar em público, e nesse dia do falar em público, eu estava num lugar extremamente, grande, sei lá, eram muitas e muitas pessoas, era um lugar muito, muito grande. Aí o meu cérebro, naquele dia que sentiu muito medo e fugiu, ele atualizou a memória. Ele colocou novas informações na referência. Quais novas informações ele pode ter colocado? Bom, lugares grandes, eu tenho muito medo de lugares grandes são desafiadores, perigosos. O que que acontece? Na próxima vez que você frequentar, um exemplo, um parque grandão, gigante, pode ser que o teu cérebro você nem vai falar em público, viu, mas pode ser que o teu cérebro, então, ele vai consultar a referência da memória anterior e você vai ter vontade de fugir, você vai ter uma crise de ansiedade. Por quê? Não é mais só sobre falar em público, agora também existe o problema de lugares grandes. As memórias, elas vão se atualizando dessa forma. É por esse motivo que você sente coisas da vida adulta que você não sentia antes.
Você fala assim: "Ah, na minha adolescência eu tinha coragem, eu falava mais, hoje eu não consigo mais". É porque o teu cérebro ele foi atualizando essa memória e criando novas ancoragens. E isso pode acontecer também de forma positiva. Vamos supor que você tenha esse problema de falar em público e você sempre foge, chega sempre aquele amigo mais tolo e diz para você: "Vai com medo mesmo, vai com medo mesmo", e você trava cada vez mais. Porque não tem como ir, você está travado, como você vai com medo mesmo? Mas vamos supor que não tem jeito. Você aponta uma arma pra tua cabeça ou te empurram lá no palco e você não pode sair de lá enquanto você não falar. E você pode estar todo travado, gaguejando, 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 mas você tem que estar lá, não existe outra opção. E você fala: "Ok". E você vai embora, fica remoendo: "Meu Deus, todo mundo viu eu gaguejando. Eu passei muita vergonha". Você está fortalecendo coisas ruins. Mas vamos supor que te colocam de novo nessa, e de novo, e de novo, e de novo, vai ter um momento que isso vai ser atualizado dentro de ti, e o teu cérebro não vai identificar mais falar em público como um problema. Entende que também você pode deixar de ter sintomas no decorrer da vida sem fazer técnicas que eu ensino aqui para vocês, mas de forma natural, porque a memória ela vai se atualizar sempre. Todas as vezes que nós estamos nos comportando, as memórias estão se atualizando, e isso pode ser benéfico para ti ou maléfico. Boa, Rafa, pode falar. E nesse caso, por exemplo, a pessoa foi exposta lá, né, "Ah, me jogaram no palco". Aí eu falei, fiquei com a minha cabeça: "Nossa, meu Deus do céu", falei: "Vixe Maria", tô reforçando, reforçando, reforçando. Aí vem, por exemplo, uma pessoa que é muito amiga minha ou outras pessoas que não tem nada a ver com a paçoca, e eles me parabenizam. Essa memória ela vai atualizar também no benefício, porque, tipo, vão pegar outras pessoas reforçando pelo lado positivo, que eu falei bem, me Uhum. estimulando e tal. Ela vai reforçar também e vai atualizar daí? É, vai ser positivo, né, mas como a gente está falando de sobrevivência, quando chega alguém e faz um elogio para nós, e nós estamos no modo de sobrevivência, pode acontecer várias coisas. Uma delas é que a pessoa ela pode pegar até esse elogio, o exemplo pode ser um problema para ela. Aí se você elogia uma pessoa, aí que ela pode pensar até que tem, coisa, sabe. Porque você sabe a pessoa, um exemplo, ela tem memórias, experiências na vida que ela não merece, que ela é incapaz. Se alguém elogia ela, ela já desconfia. Quantos de vocês passam por isso? A pessoa elogiou, a pessoa já desconfia, já desconfia. Então, se a pessoa tem uma estrutura dessa forma, a gente prejudica. Se a pessoa tem uma estrutura de que o elogio é algo positivo, a gente ajuda a pessoa a sensibilizar a memória. Mas não quer dizer que atualiza da próxima vez ela conseguir falar em público. Não, isso não é possível. Precisa ter várias repetições para que ela consiga atualizar isso e viver de uma forma leve ou falar em público, tá? Ah, saquei. Tem que Beleza. ter mais repetições. Aí eu tenho que expor a pessoa mais, tenho que elogiar mais, e ela vê que não tem perigo, não tem ameaça, e um dia aquilo se atualiza e ela consegue falar em público, beleza? É assim que funciona, nós precisamos da repetição para as coisas acontecerem. É que quando nós fazemos a atualização de memórias da forma que eu ensino vocês, e hoje eu vou dar mais algumas dicas para vocês fazerem a atualização de memórias, acaba que você está indo no passado. Você não está querendo atualizar a partir de hoje, porque pensa, o tanto de memória que você já tem. E aí, se você só quer mudar a tua percepção na atualidade, você briga contra muita coisa que o teu cérebro já consulta e que faz todo sentido para o teu cérebro sobreviver. Aquelas coisas todas que você carrega, nada é por acaso, nada é do nada. Tá aí no teu cérebro para garantir sobrevivência, para você conseguir se alimentar, para você conseguir dormir num lugar que não vão comer o teu braço, para você conseguir sobreviver aqui nessa terra. Então tudo que você carrega para o teu cérebro faz muito sentido. Se você só quer enfrentar as coisas e atualizar as memórias de uma forma, eh, de embate assim, né, de frente, é muito desafiador também. Agora, se você já entra na onda, bom, se o cérebro ele busca essas referências no passado e eu acesso essas memórias e eu modifico essas memórias, a forma de dessas memórias enxergarem o mundo, você tem o ouro nas suas mãos. É tão interessante que tem um artigo
agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas nesse artigo ele fala sobre período sensível e período crítico. O que que é um período crítico? Período crítico é o período do 0 aos 5 anos, onde uma criança é extremamente dependente e ali ela está começando a absorver o mundo, só que ela não sabe, falar direito, ela demora um tempo para aprender a andar, ela não sabe se comunicar, ela não sabe, identificar os pensamentos dela. Essa criança ela precisa muito da orientação e do suporte do adulto do 0 aos 5 anos de idade. Então do 0 aos 5 anos de idade, você tem que ser o suporte e você tem que ajudar o teu filho a fazer, executar as tarefas. Isso é um período crítico. E depois nós temos períodos sensíveis. Aí você tem vários períodos sensíveis na sua vida. Você tem aí dos 5 aos 7, dos 5 aos 10, até os 25, 28 anos, você tem vários períodos sensíveis na sua vida, que são períodos também de aprendizado acelerado. Tem um artigo que diz que muito massa assim esse artigo, porque o cara não fala sobre regressão, ele não fala sobre nada do que a gente faz aqui no instituto. E no final do artigo ele diz: "Se tivermos alguma forma", ele não sabe como, "de acessarmos um período crítico e mudarmos a forma que essas memórias enxergam o mundo, nós temos como se fosse o ouro nas mãos para resolver vários transtornos que as pessoas carregam". Isso é surreal. Quando eu li aquilo, minha cabeça fez assim: "Meu Deus do céu, o cara tá falando exatamente o que a gente faz com a regressão e atualização de memórias". Dentro do instituto, nós focamos principalmente nessas memórias antes dos 5 anos de idade, porque são as memórias do período crítico. Mas você não tem só essas memórias guiando a tua vida, você tem várias memórias de períodos muito sensíveis da sua vida, que é a primeira infância, em geral, e também a sua adolescência. Até os 25, 28 anos, o seu cérebro ainda está num aprendizado muito acelerado de várias formas. Então, se você consegue modificar a forma de você enxergar o mundo dentro desses períodos críticos e períodos sensíveis, o teu comportamento ele vai mudando de forma avassaladora. E aqui que está o ouro do negócio. Você tem que identificar memórias não só, eh, traumáticas, mas você tem que identificar memórias que você interpretou errado, que você errou na tua previsão, na tua intuição daquele momento. Porque eu tenho certeza absoluta que muitas das coisas que você já viveu, se hoje elas estivessem na tua frente, você não faria as mesmas coisas. Se colocasse pessoas que você se envolveu lá atrás, se colocasse essas pessoas na sua frente hoje, você possivelmente escolheria não se envolver com essas pessoas. Sabe por quê? Porque hoje você tem mais consciência, porque você tem mais memórias, você tem mais entendimento. Só que como nós podemos cobrar o meu eu do passado, sendo que aquele eu do passado ainda não tinha um tanto de memórias que eu tenho, não tinha o tanto de consciência que eu tenho. Como que eu cobro esse ser do passado de ter feito diferente? Eu faria diferente hoje, mas o meu ser do passado não. Mas que interessante seria se eu fizesse esse ser do passado compreender que não seria o fim do mundo ali. Que bom seria se esse meu eu do passado, que achou que ia dar ruim, que achou que ia morrer, que achou que ia ficar sozinho, que achou que ia ser abandonado, que achou que nunca mais ia ter contato com ninguém nessa terra, que bom se esse ser soubesse que isso não iria acontecer. Na verdade, ele ia continuar sobrevivendo. Na verdade, no futuro, ele nem escolheria estar com aquela pessoa que ele tá ali brigando, que ele tá achando que é o fim. É muito poderoso você entender que as tuas memórias elas podem ser atualizadas. É poderoso demais, porque hoje você faria diferente do que você fez no passado. Então, se você leva esse entendimento para essa memória, ô memória, aqui no futuro eu faria diferente do que você está fazendo aí. Só que eu não te condeno, porque aí você ainda não sabe disso. Só que eu vim aqui para te contar. Eu tô dentro da minha cabeça e voltei aqui nessa memória só para te contar que você vai sobreviver isso daí. Que aqui no futuro essa pessoa não faz mais sentido para você, que aqui no futuro você, jamais escolheria essa pessoa, enfim, você traz uma nova percepção. E aí você dentro da memória, mesmo que você esteja passando pelo caos, mesmo que você esteja passando pela adversidade, você fala: "Ufa, então eu tô passando por esse caos, eu estava achando que eu ia morrer, mas você tá me dizendo que eu vou sobreviver a isso? É certeza?" "É certeza." Ufa. Esse ufa acalma o teu sistema nervoso e agora você
relaxa, dentro da memória. A próxima vez que você for executar um comportamento que buscava referência naquela memória, o teu comportamento vai buscar referência e vai encontrar uma nova percepção, vai encontrar uma nova carga emocional, vai encontrar uma nova referência. E aí depois que encontrou uma nova referência, o comportamento mudou de forma automática. Parece até mágica. Quando você muda o comportamento assim, parece: "Cara, como que pode? Há um mês atrás eu reagia de um jeito, hoje eu reajo de outro". Muitos comportamentos mudam do dia para noite, você atualiza uma, 3 memórias, uma, 2, 3 memórias ali, e você já tem a mudança de um comportamento. É bizarramente surreal, mas não é surreal porque é algo místico, é porque, o seu cérebro funciona dessa forma, apenas isso. Boa, Dom. Boa. Ô Rafa, a Ju, ela perguntou aqui como que ela fazia para resolver uma memória sobre merecimento, porque ela tem muitas memórias, assim, para atualizar. Ela falou que essas memórias são muito teimosas, né. E esse exemplo que você já deu já entra bastante, né, mas daí acho que vale Uhum. uma explicação direta, Boa, né, para ela. boa. Bom, memória sobre merecimento, nós temos que olhar para o passado, porque será que é sobre merecimento ou é sobre momentos do teu passado que te privaram de fazer as coisas? Porque, bom, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso não é para você, isso não é coisa para criança. Quantas coisas que você pode ouvir e ter de tratativa dentro de uma casa que faz no futuro a pessoa sentir que ela não merece. Mas não é sobre o merecimento em si, porque o o merecimento ela acaba criando é que muitas pessoas falam sobre merecimento e eu acredito que acaba criando uma ilusão na cabeça da maioria. Merecimento não é sobre o que eu acho, merecimento é sobre o que as minhas ações conseguem entregar de resultado. Então, se minhas ações entregam um determinado resultado, eu mereço, porque as minhas ações, elas estão entregando um resultado, eu mereço isso. Só que, na nossa cabeça, se você fica pensando que, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Na verdade, você tem que começar a se perguntar se você acha que você é capaz de executar as coisas. Se as coisas você acredita que elas são para você, porque você talvez seja inferior, porque você seja pequena demais, porque você se sinta, eh, o cocô do bandido, você sente um zero à esquerda. Quando você então olha na profundidade desse lance de merecimento, você encontra pessoas muito inseguras, muito com sentimento de inferioridade. Então, o merecimento é só uma sementinha que colocaram na cabeça, de vocês, mas não é sobre merecimento. As memórias que vocês têm que encontrar são memórias onde vocês se sentiram realmente inferiores, que vocês tiveram menos. Por que que meu primo tem e eu não tenho? Um exemplo, por que que quando vem alguém em casa que é uma pessoa de fora, a minha mãe faz a gente usar os melhores talheres, os melhores pratos, e a gente sempre tem que ficar com os piores pratos durante a semana. Por que que minha mãe age assim? Nossa, meu primo é melhor que eu. Sempre que vem em casa, minha mãe faz eu dar os brinquedos que eu tenho pro meu primo brincar. E eu tenho que ficar com os brinquedos quebrados. Se eu reclamo pra minha mãe, a minha mãe, ela acaba falando: "Mas é o teu filho, teu primo, ele não vem sempre aqui. Deixa o menino brincar". E nessa, vai construindo então a minha percepção do mundo de eu ser menor, eu ser diferente, eu ser um peixe fora da água, eu não ser ouvido, eu não ser reconhecido, eu não ser valorizado. Você vai criando tantas percepções que no futuro a gente fala que é sensação de não merecimento ou de merecimento. Mas não se trata então de merecer ou não merecer, se trata desse tipo de memória. Então você tem que localizar esse tipo de memória dentro de você e provar para você daquele momento que não dá para ser diferente. Vamos supor que você tinha realmente que dar os teus brinquedos, já que é a Ju aí falando, vamos supor que você tinha que dar as tuas bonecas para as tuas primas brincarem quando elas te visitavam. E você falava isso para tua mãe, a tua mãe apoiava e ela brigava com você se fosse diferente.
Você tem que provar para ajuda aquele momento que não dá para ser diferente. Fala assim: "Olha, a tua mãe vai fazer exatamente isso. Vai acontecer exatamente isso, mas ó, aqui no futuro, eu nem tenho mais essas bonecas e eu nem me importo mais com essas bonecas aí. Vai ter um momento que isso não vai ser mais relevante para ti, tá? Então você vai sobreviver mesmo que você tenha que, deixar essa boneca com elas. A tua mãe, ela faz isso por algum motivo que a gente também não consegue entender, mas mesmo assim você vai sobreviver, você vai seguir em frente e hoje aqui, no futuro, os meus problemas são outros. De verdade, criança, aqui no futuro você nem vai se preocupar com esse dia mais, aqui meus problemas são outros. Você julgar a verdade, essa sinceridade para a criança ouvindo aquilo dentro de ti, ela vai falar assim: "Eu não vou ligar mesmo assim no futuro? Vai ter um momento que eu nem vou ligar mais para essas bonecas também? A minha mãe é meio doidinha, a minha mãe ela é meio perdidinha da cabeça, a minha mãe ela tem as dores dela. Ai, então minha mãe não é maldosa? Ah, ela não tá fazendo isso por mal. A minha mãe tá fazendo isso porque ela quer pertencer, ela quer ficar bem com meu tio, com a minha tia. Então tá bom, deixa eu brincar, daqui a pouco a boneca vai voltar pra mim mesmo, e vai ter um dia que eu nem vou mais ligar pra essa boneca". Aí a criança, calma, ela mudou a forma de enxergar o momento. Perceba que acontece a mesma coisa, mas quem mudou a forma de ver foi a criança. Na memória, a gente nunca pode mudar o que acontece, nós temos que mudar a forma que nós enxergamos o que acontece. Se algum dia alguém te ensinar a atualizar memórias falando para você mudar aquilo que aconteceu, chegue e dá um abraço na tua criança, fala para ela que ela merece todas as bonecas do mundo. Fala para ela, leva ela para um lugar seguro onde tem um monte de bonecas. Pô, você tá mentindo demais, você acha que o teu cérebro, ele é feito só de uma memória? O teu cérebro ele é feito de um engrama, de um conjunto de memórias. São muitas memórias que nutrem os nossos comportamentos. Nós temos que jogar a real, porque só a realidade traz resiliência. Resiliência não é fugir da treta, resiliência é tá na treta, saber que sobreviveu à treta, e aí sim, na próxima, você tá mais fortalecido, não julgando como se você fosse uma vítima ou algo nesse sentido. Então vocês não precisam ter medo de quando atualizar memórias, eh, jogar a real. Não precisa ter medo de jogar a real não. Não precisa ter medo de falar que você sobreviveu, de que não dá pra ser diferente, de que tua mãe talvez seja maldosa. Não precisa ter medo de falar que tua mãe talvez seja maldosa, pode ser que seja, mas a maioria das mães não são maldosas, elas só erraram querendo acertar. E essa é a grande realidade. Conta pra tua criança: "Pô, tua mãe na verdade ela errou demais aí, mas ela estava querendo acertar, coitada. Se eu, aqui no futuro, não consigo fazer diferente, quem dirá tua mãe, criança, aí nessa época. Ela não consegue fazer, não vai fazer, não vai fazer". Eu já prefiro dizer pra você não ter expectativa de que ela vai mudar, porque se você carregar isso pro resto da tua vida, você vai sofrer só, porque ela nunca vai mudar. Eu já prefiro jogar a real. Olha o poder de você contar isso para as suas memórias. Então, nesse momento que você conta essa verdade, você traz isso para a tua criança, ela enxerga um momento de uma forma diferente. Ela tá no caos, mas ela sente leveza no caos. Não dá para ser diferente, é impossível que seja diferente. Não dá, não dá, é a sua história. Mas você percebe o momento de forma diferente. E aí chega agora o teu comportamento e quando ele vai consultar, o nosso comportamento não consulta o que aconteceu de fato, ele consulta a interpretação que nós tivemos daquilo que aconteceu. Se o teu comportamento ele constasse aquilo que aconteceu, você não ia ser uma pessoa dependente emocional. Você não ia ser uma pessoa com dificuldade de dizer não. Sabe por quê? Porque você nunca foi abandonado. Você criou uma percepção de que você foi abandonado. Você criou uma percepção de que você ficou sozinho na tua infância e que não ia ter mais ninguém contigo. E mesmo que você se sinta só hoje, mas sozinho você nunca ficou. Olha que louco. Você se sente sozinho estando rodeado de pessoas. Tá errado. Você tá vivendo uma ilusão. Então a maioria das suas memórias, das suas interpretações, são interpretações equivocadas. Você interpretou naquele momento com o seu modo de sobrevivência, só que estava errado. Quantas pessoas que na regressão aparece um exemplo, na última semana mesmo, essa semana teve uma isso acontece direto, tá, mas na uma bem recente, a garotinha acho que tinha uns 2 anos de idade,
ela sentia um desespero absurdo, porque ela foi deixada na casa da avó e ela achava que a mãe nunca mais ia voltar. Desespero, desespero. A mãe não ia mais voltar. A mãe saiu correndo, saiu chorando, desespero. Sabe o que vai acontecer? A mãe foi ganhar o irmão dela. Ela não entendia. Se criou ali uma previsão de posso ser abandonada a qualquer momento. Se criou no cérebro dela a sensação de ferrou, a minha mãe saiu para nunca mais voltar. A mãe dela voltou. E ainda assim ela sempre teve medo daquilo acontecer de novo, e ela viveu com isso até os dias atuais dela. Se eu não me engano, hoje ela tem por volta dos 35 anos. Ela sempre viveu com essa previsão errada, julgando o mundo como se ela pudesse ser abandonada a qualquer momento. E é uma pessoa, se ela tem 2 anos e ela for abandonada realmente, ela não sobrevive aqui nessa terra. Aí você tem 35 anos vivendo com essa memória de uma criança de 2 anos de idade. É injusto demais com a tua realidade. É injusto demais. E sabe o que que é o pior? Aí eu tive que resolver uma memória nela, onde ela estava dando uma judiadinha do irmão dela, quando ele tinha 1 aninho. Por quê? Porque daí ela já estava se sentindo abandonada. Aí chegou uma criança nova, que precisa de mais atenção do que ela. Ela interpretou que ela ficou de lado. Ela interpretou que para ela, tudo era segundo plano, mas não é bem assim. Ela só era a filha que já era um pouquinho maiorzinha, era muito dependente ainda, mas tinha uma criança que precisava de mais atenção. Só que o cérebro identificou, interpretou como se ela fosse menos, como tudo para mim é depois. Olha que injusto. É injusto demais, porque todos nós agiríamos da mesma forma. Se você tem uma criança de 2 anos e uma que acabou de nascer, é natural. Fala assim: "Uma criança de 2 anos, vou dar toda a atenção do mundo que eu puder", e eu dou mesmo. Mas essa que acabou de nascer, ela faz cocô o tempo todo, ela faz xixi o tempo todo, ela berra o tempo todo, eu tenho que ir lá cuidar dessa bebê, ela exige mais atenção. Só que eu tenho essa de 2 anos aqui, que tá percebendo o mundo e não tem maturidade para perceber o mundo. Você entende que você acaba criando previsões, percepções, interpretações equivocadas que são a que estão regendo a tua vida hoje. Somente quando você vai lá, criança de 2 anos, deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que eu sou você do futuro e eu posso te garantir que tua mãe volta? Tua mãe volta, tua mãe não te abandonou. Eu tenho certeza absoluta que ela vai sobreviver a isso. Não vai. Ela não vai te abandonar. E já tem memórias que são memórias de luto. Olha outro fato bem importante de atendimento que eu fiz essa semana. Essa minha paciente, sempre que alguém da família dela vem falecer, o sofrimento é bizarramente surreal. Aí eu falei pra ela: "Olha, isso não é natural. O luto, ele tem um processo químico, biológico que ele vai acontecer, mas depois disso foi. O teu sofrimento é porque você tá carregando tudo isso por algum outro motivo. E vai lá a gente fazer uma regressão". Cai ela com 7 anos de idade, ela no velório do avô. Ela não entendia, era 7 ou 5 anos de idade. Enfim, mas ela não entendia, o avô estava fechado numa caixa e jogando terra em cima do avô. Sabe qual que era o desespero dela? "Meu avô tá sufocando, meu avô tá sufocando, meu avô tá sufocando, meu avô tá sufocando". Ela pirou o cabeção, logo muito novinha. Todas as pessoas que faleciam depois, é a mesma previsão. Tá sufocando, mesmo que ela já tenha entendimento, agora vamos supor, ela já tá com seus, 40 anos, aí ela já tem entendimento que a pessoa morreu, mas o corpo dela ainda abre aquelas memórias do passado e ela sente muita ansiedade quando alguém morre. Ela sente muita tristeza, ela sente sufoco. Ela não entende o porquê, mas é porque aquelas memórias estão abertas e para ela aquela pessoa está sufocando. Ela tem a consciência dela que sabe que a pessoa morreu, é um processo da vida, natural, mas dentro dela tem memórias que consultam essas referências são consultadas para trazer as reações físicas que ela sente ao olhar para a pessoa que faleceu. E aí quando você vai lá e resolve e fala para aquela criança: "Ô criança, deixa eu contar", e você não entende mesmo o que está acontecendo. Eu entendo aqui no futuro, eu preciso te contar. O teu avô não tem jeito, você nunca mais vai ver ele. Mas ó, eu tô bem no futuro, eu tenho certeza que você vai sobreviver sem ele, mas não tem como mudar, não dá pra mudar.
Se a pessoa ela tem uma crença religiosa, se você tem uma crença religiosa, seja lá qual for, você pode falar a tua crença aí nesse momento para a criança, tá tudo certo. Mas você tem que deixar claro que a criança nunca mais vai ver o avô, e o avô ali não tá sufocando, o avô ele já não estava mais ali. É você contar isso para a criança, aí a criança, ela não vai ter toda aquela clareza do mundo, mas a tua memória pelo menos, ela vai entender: "Ah, pelo menos não tá sufocando, ok, é triste, não vou ver ele mais, é triste, mas não tem outro caminho, é o único jeito, e eu sobrevivo, e eu sigo em frente. Pô, você sou eu e você tem 40 anos, é certeza? É certeza. Então ok, eu aceito esse momento como ele é, não vou criar nenhuma abobrinha na minha cabeça. Eu aceito a realidade como é. Aí quando a memória aceita a realidade como ela é, aquilo se acalma, tem uma aceitação, e agora isso guia a tua vida. A proposta, gente, é nós tirarmos o nosso cérebro da ilusão, é nós trazermos realidade para as nossas memórias. Quanto mais real for a atualização de memórias, quanto mais verdadeira for a minha atualização de memórias, melhor a qualidade do meu comportamento aqui no presente. O problema é que você está, de fato, consultando ilusões, você está as pessoas elas têm até uma curiosidade para vocês, na regressão, tem como você acessar memórias conscientes que você lembra e tem memórias inconscientes. As memórias inconscientes, como elas não estão na tua tela mental, parece no começo até que você está inventando as memórias. Você nunca parou para pensar naquilo, parece até que você está inventando as memórias. E as pessoas me falam: "Nossa, mas parece que eu estou inventando as memórias". E aí eu sempre respondo: "Olha, na verdade, a maioria das tuas memórias, elas já são invenções, são percepções completamente ilusórias. Você interpretou errado. Se o teu cérebro não tivesse inventando algo para você, você não estaria sofrendo na realidade, você está deitado na tua cama com insônia. A tua família inteira está na tua casa, você está segura, você está deitado na tua cama. Você não está vivendo essa realidade aqui. Na verdade, tudo o que você está vivendo é uma ilusão criada pelo teu cérebro e está disparando o teu sistema nervoso para você ficar ansiosa, para você ficar com insônia. E aí quando você volta na memória, você percebe que de fato foi uma interpretação equivocada, a maioria. Muitas vezes, obviamente, tem traumas surreais que as pessoas passaram. Só que até dentro desses traumas, os traumas também nos colocam em ilusões, porque você passa por um trauma uma vez, o teu cérebro projeta a tua vida inteira como se aquilo pudesse acontecer de novo. "Ah, não passei uma vez, passei por 3 anos". Pois é, e quando acabou, sabe quem continuou ferrando com tudo? O teu próprio cérebro, porque ele acreditou que aquilo ia acontecer de novo, e ele fez você se comportar de formas que foram te destruindo, foram acabando contigo. Porque ele usou aqueles 3 anos de sofrimento de trauma para julgar os próximos 30 anos, os próximos 40 anos, os próximos 50 anos. Você viveu realmente a realidade traumática de 3 anos, era aquela realidade. Só que aquela realidade daquele momento fez você criar ilusões sobre todos os próximos anos que estavam por vir. É real quando você passou, só que depois deixou de ser. E é isso que você está consultando hoje, é injusto demais com você. É injusto. Quando a gente faz a atualização de memórias, a gente está dando justiça de falar: "Olha, pessoa do meu passado, você vai sofrer por 3 anos. Rapaz, mas o que vão fazer contigo, nenhum ser humano merece. Não dá para ser diferente. Não dá. Eu queria que fosse. Eu queria muito, eu quis por muito tempo que fosse, mas eu vim aqui te contar que não vai ser. Só que eu tenho certeza que isso vai ser só por 3 anos. Depois disso, nunca mais essa pessoa rela a mão em ti. Depois disso, nunca mais você vai ter que ouvir nada dessa pessoa. Eu tô dizendo isso porque eu tô aqui no futuro, mas aí não tem jeito, você vai passar por isso. Só que você vai sobreviver ao caos. Você vai sobreviver à desgraça desse momento. Só que você vai sobreviver. Isso é trazer resiliência. Isso não é enfeitar. O grande problema, assim, é que eu vejo que hoje as pessoas querem enfeitar demais, sabe? Querem colocar a vida como se a vida fosse simplesinha, como se fosse tudo facinho. Pô, você é um ser humano, você tem emoções. Se a gente não faz o que a gente tá falando aqui, a vida é sofrimento pra caramba. Como não poderia ser sofrimento, sendo que a gente tá olhando pra uma realidade e julgando ela com base
numa realidade passada. Como não sofrer? É impossível não sofrer. O sofrimento, ele faz parte da vida. Ele tá grudado na vida. Só que tem um momento que a gente pode ter um despertar de consciência, não de forma mística, mas um despertar de consciência: "Caraca, o meu cérebro funciona desse jeito. Hum, quero sair mudando esse negócio". E eu começo a mudar, e eu começo a atualizar, e aí a vida deixa de ser um sofrimento, um fardo e começa a ter mais leveza. Eu começo a ver as coisas como elas são. Eu começo a enxergar as pessoas, os detalhes da vida, sem ficar arrastando coisas que não fazem sentido do passado, ilusões. O que que eu vou arrastar? A realidade. A memória sempre vai ser consultada. Só que é muito melhor eu consultar a realidade, entendendo a realidade daquele momento, do que eu consultar uma ilusão, do que eu consultar uma interpretação equivocada. Faz sentido? Muito ou pouco sentido? Faz muito sentido, é que a galera tá mandando cérebro e fogo pra tudo quanto é lado. Cérebro e fogo? Eba! A Sara também falou assim, ó: "Se os coaches soubessem disso, o Brasil estaria diferente. Por que que ninguém sabe disso?" E é tão assim, é simples, eu vejo isso também, sabe. E cada vez eu quero falar mais sobre isso e a gente só tá começando, né. Ainda, por mais que o instituto seja muito grande, eu dentro da minha área, eu tenha um reconhecimento grande, mas é muito pequenininho ainda perto de tudo o que tá por vir. Esse conhecimento é muito precioso. Mães deveriam ter esse conhecimento, pais deveriam ter esse conhecimento, chefes de empresa deveriam ter esse conhecimento, você, como funcionário, deveria ter esse conhecimento. Porque não importa a tua classe social, não importa as tuas condições, tá todo mundo sofrendo. O cara que é milionário tá sofrendo, o cara que é pobre tá sofrendo. Todo mundo correndo atrás de ilusões criadas pelo próprio cérebro. Por isso que eu peço de todo carinho para vocês, quando a gente postar o vídeo na quinta-feira, compartilhe o vídeo, manda para as pessoas que você gosta, manda para aquelas pessoas que vai fazer a diferença, sabe, na vida delas esse tipo de conhecimento. Compartilhe, porque mesmo que seja simples e grandioso, ainda muito pouquinhas pessoas sabem sobre isso aqui. A gente precisa falar mais sobre isso, porque eu acho justo, eu tô aqui compartilhando com vocês, porque isso transformou a minha vida, e não só transformou, como vem transformando. Então, respondendo a pergunta do Dom lá no começo, se um dia talvez a gente vai parar de atualizar memórias, olha, eu acredito que um dia a gente vai fazer menos, vai fazer menos, mas parar. Por que vamos parar algo que tem que estar no nosso estilo de vida até a gente morrer? Pô, se o meu cérebro vai reagir a minhas interpretações, eu vou até buscando ter novas interpretações. Eu começo a me questionar no presente. Como que eu posso enxergar isso de forma diferente? Será que eu estou enxergando isso? Será que é a realidade que eu estou vendo ou será que eu estou usando umas ilusões para enxergar esse momento? Será que eu estou puto nesse momento? É por conta do momento? Ou será que é por conta das minhas ilusões que estão me arrastando a ficar puto nesse momento? Se pergunta, você começa a ficar mais, eh, você começa a questionar mais. E se você questiona mais, você tem mais probabilidade de solução, de liberdade. Então leve isso aqui adiante comigo. Só o inconformadamente não é, o Rafael, somos nós. Vamos levar isso aqui adiante, vamos pra cima. E se você tá gostando dos episódios e você quer mergulhar mais, você quer ser um membro dentro do Inconformadamente, então faça a sua assinatura, é apenas R$ 39,90 por mês, é um valor bem simbólico. Eu acredito que se você comprar um Big Mac, cara, você vai pagar mais ou menos o mesmo preço. Deixa de comer um Big Mac por mês e assina a plataforma do Inconformadamente, porque esse episódio ele é gratuito aqui no YouTube, só que depois nós temos na terça-feira, às 7h30 da manhã, o encontro ainda mais profundo desse encontro aqui. E sempre é umas sacadas, assim, mesmo eu sempre gosto de falar, né, mesmo que pareça que aqui você pegou todo o ouro, cara, ainda dá para mergulhar muito mais, sempre dá. É extraordinário demais o entendimento do cérebro. Então, façam isso, compartilhem, se fizer sentido para ti, se torne membro da nossa comunidade, seja um inconformado, deixa o inconformismo aí tocar o teu coração para você mudar completamente a sua realidade. Dom, podemos fechar?
Podemos. Só tem uma perguntinha aqui da Tá Santos, que ela é bem interessante. Ela falou assim, ó: "Toda a memória, por ser sempre atualizada, né, tipo, a memória ela sempre vai se renovando, se atualizando, ela é contada da forma que aconteceu no dia, quando você tá atualizando a memória, certo? Tipo, você atualizando a memória, você tá mostrando como realmente aconteceu". Ela falou assim: "Como eu sempre atualizo a memória, tipo assim, durante o dia ela vai convivendo e as memórias vão se atualizando automaticamente, como que ela sabe que a memória dela não tá sendo atualizada depois que ela já atualizou?". Meu Deus, que salada é essa? Entendeu? É tipo assim, ó, pelo que eu entendi é assim, né, as nossas memórias elas estão mudando o tempo inteiro, porque elas estão sendo atualizadas, né. Abriu memória, atualizou, fechou memória, né. Depois que ela fez a atualização de uma memória, por exemplo, 3 anos, como que ela sabe que essa memória ela não tá sendo atualizada de novo, e de novo, e de novo, e de novo? É porque, quando a gente o segredo é assim, quanto mais lá atrás você atualizar as memórias, melhor. Então, é que nem todos nós vamos ter uma boa lembrança você fazer sozinho, né. Se você for fazer sozinha, é um pouco mais desafiador de você chegar em memórias na infância. Às vezes você não se recorda e tudo mais, aí você tem que focar mais na adolescência, na juventude ali. Na regressão já é diferente, na regressão a gente já dá o comando certo para a pessoa conseguir acessar essas memórias antes dos 5 anos de idade. Mas quanto, mais lá atrás você, atualizar as tuas memórias, é melhor, porque o teu cérebro ele sempre vai consultar novas referências. Então, um exemplo, a pessoa tem até medo de: "Ah, mas e se voltar?". Eu não sei se combina com a tua pergunta, tá, mas a pessoa ela tem medo de atualizar a memória e depois voltar a ser o que era antes. Mas, não tem como, porque a referência ela é nova. Então a gente colocou um novo caminho, e a partir desse caminho vão vir novas situações. Nós modificamos a forma de enxergar aquele caminho lá atrás, entendeu? Então não dá pra gente, simplesmente voltar a esse antigo, comportamento. É mais ou menos isso, ou não? É isso mesmo, É isso mesmo? acho que é Qual que isso é o nome mesmo. dela? Tá Santos. Tá Santos. Pra mim fez uma salada na minha cabeça aqui. Ô Tá, foi isso mesmo? Se quiser colocar aí, É, eu se aguardo. não foi, tá, a gente consegue responder. Você pode mandar a sua pergunta também pra gente Isso, isso. no nosso contato aqui, tá? Pode ser no Whats ou no grupo mesmo, pode mandar lá que a gente vai Boa, responder pra você. reformula aí, deixa bem certinho. Inclusive, bom, você é uma inconformada, então na terça-feira eu posso também aprofundar mais. Estamos combinado? Gente, foi bom demais estar com vocês nessa sexta-feira. Tamo junto demais. Então, é isso. Beijo no seu coração. Valeu!